Em certo sentido, Mbappé pode ser o melhor jogador em jogos de alta exigência do futebol atual. Nas oitavas de final contra a Suécia, Mbappé voltou a marcar 2 gols, ajudando a França a avançar com tranquilidade em uma vitória por 3-0. Após essa partida, o total de gols de Mbappé em Copas do Mundo chegou a 18, apenas um gol atrás do maior artilheiro histórico, Messi, e ele alcançou essa marca em apenas 18 jogos de Copa do Mundo. Ele também já marcou 6 gols somente neste torneio, empatando com Messi na liderança da artilharia da Copa do Mundo da América do Norte. Como atacante estrela da França, uma das grandes favoritas ao título, Mbappé enfrentou uma enorme tempestade midiática antes do início da Copa. Muitos duvidavam que ele pudesse render bem na América do Norte, e alguns chegaram a prever que, se a França dependesse demais dele, poderiam repetir o desastre da Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Mas agora, Mbappé destruiu essas dúvidas com suas atuações, provando ser a força ofensiva mais aterrorizante do futebol atual. Então, o que exatamente aconteceu com Mbappé antes da Copa do Mundo? E por que ele conseguiu voltar a entregar atuações tão impressionantes nesse palco para provar seu valor, depois de vencer a Suécia e evitar uma zebra? Será que essa França pode ir até o fim na América do Norte? Voltemos um mês no tempo. Naquele momento, Mbappé não enfrentava elogios, mas sim críticas intermináveis e até ofensas diretas às vésperas do torneio. O francês tinha acabado de viver o que só pode ser descrito como uma temporada desastrosa no Real Madrid. Desde sua chegada ao Bernabéu no verão de 2024, o mundo inteiro esperava que Mbappé dominasse como seu ídolo Cristiano Ronaldo fez, mas a realidade deu um tapa forte na cara de todos. Por 2 temporadas seguidas, o Real Madrid não só foi completamente dominado na Liga pelo eterno rival Barcelona, como também foi eliminado precocemente da Liga dos Campeões. O declínio brusco no desempenho do time esgotou a paciência da torcida merengue, e como o astro máximo indiscutível da equipe, Mbappé, apesar de seus excelentes números individuais, também recebeu uma quantidade enorme de críticas externas. De acordo com dados de final de temporada de uma fonte analítica reconhecida, a contribuição defensiva de Mbappé, sua distância percorrida sem a bola e seu número de pressões altas na temporada passada o colocaram na penúltima posição entre todos os jogadores titulares das 20 principais ligas do mundo. Como resultado, ele foi criticado por se desconectar do sistema defensivo da equipe, e disseram que seu estilo de jogo vampiresco havia arrastado o Real Madrid do domínio na Champions League para uma temporada sem títulos. A polêmica no vestiário merengue no fim da temporada levou Mbappé ao ponto mais alto da tempestade midiática, e seus problemas em nível de clube até se estenderam à seleção nacional. Carregando enormes críticas, Mbappé se preparou para a Copa do Mundo com a França. No entanto, o capitão francês, normalmente conhecido por sua alta inteligência emocional, acabou detonando uma bomba relógio dentro do elenco, em um amistoso contra a Colômbia, que coincidiu com o aniversário de 35 anos do veterano Kanté. A braçadeira de capitão foi entregue a Kanté como uma homenagem ao histórico jogador. Mbappé ficou no banco naquela partida, descansando, mas, no minuto 78, quando Mbappé entrou como substituto, segundo o que foi relatado, ele sinalizou para Calimoendo, do Chelsea, que tirasse a braçadeira de Kanté à força para entregá-la a ele. Depois, antes de um amistoso contra a Costa do Marfim, as câmeras da transmissão flagraram Mbappé e Kanté se cruzando no túnel dos jogadores sem sequer trocar um olhar. O momento foi interpretado pela mídia como um sinal de que os dois haviam se afastado, voltando a colocar as críticas sobre Mbappé. Quando esse conflito de vestiário veio à tona, disse que o meio futebolístico francês prendeu a respiração. Afinal, a França já havia vivido o infame incidente da Copa do Mundo da África do Sul em 2010, quando o surto verbal de Anelka fez com que os então vice-campeões mundiais fossem eliminados de forma humilhante na última posição do grupo. Com o desempenho desastroso no Real Madrid, suas estatísticas de corrida quase na última posição, e seu rompimento com o muito querido Kanté se acumulando tudo junto, muitos duvidavam do desempenho de Mbappé na Copa do Mundo, acreditando que essa seleção francesa, apesar de seu valor de mercado combinado impressionante, poderia repetir a tragédia da discórdia interna no verão norte-americano. Naquele momento, Mbappé parecia ter caído no ponto mais escuro de sua carreira, mas todas as dúvidas e previsões pessimistas foram destruídas uma a uma assim que a Copa do Mundo começou. Na estreia contra o Senegal, ele marcou 2 gols. No jogo seguinte, contra os estreantes do Iraque, mais 2 gols. Contra a Noruega, que poupou a Haaland, Mbappé não marcou, mas deu 2 assistências. A França venceu os 3 jogos do grupo e avançou como líder para as oitavas. Mais cedo hoje, diante de uma Suécia fisicamente forte e bem organizada defensivamente, Mbappé voltou a mostrar seu domínio na Copa do Mundo, marcando 2 gols que levaram a França com tranquilidade à próxima fase.
Com isso, Mbappé já marcou 6 gols em 4 jogos neste torneio, empatando com Messi, que também está em um ótimo momento de forma nesta edição, na liderança da artilharia atual. Seu total histórico de gols em Copas do Mundo subiu para a marca impressionante de 18, dos quais 10 desses 18 gols vieram em jogos da fase eliminatória, tornando-o o maior artilheiro da história em fases eliminatórias de Copas do Mundo. Ainda mais notável, com apenas 27 anos, ele agora está a apenas um gol do recorde histórico de Messi em Copas do Mundo. 18 jogos de Copa do Mundo, 18 gols, uma média de gol por jogo praticamente sobre-humana pelos padrões do futebol moderno. Vendo Mbappé dominar agora na América do Norte, muitos provavelmente estão se perguntando por que um jogador considerado um problema tático no Real Madrid se transforma instantaneamente em uma força imparável com a seleção? E por que essa seleção francesa, que antes do torneio se temia que pudesse desmoronar por conflitos internos, mostrou, ao contrário, uma união sem precedentes e uma superioridade tática avassaladora? Como discutimos em um vídeo anterior, as dificuldades de Mbappé no Bernabéu vieram, em grande parte, do esquema tático e da composição do elenco do Real Madrid. No Real Madrid, suas fragilidades no jogo de costas para o gol e no jogo aéreo ficaram expostas. Mais crítico ainda, embora ele e um certo companheiro se dessem bem fora de campo, a química entre eles dentro de campo mostrava sinais de duas estrelas. Uma bola, suas características técnicas se sobrepunham, já que ambos precisavam da bola nos pés para render ao máximo, e ambos contribuíam um pouco na defesa. Quando o ataque do Real Madrid tinha duas estrelas que evitavam a pressão alta e exigiam grande protagonismo com a bola, o equilíbrio ofensivo-defensivo da equipe desmoronava, e em espaços apertados, as estrelas ofensivas do Real acabavam atrapalhando umas às outras. Mas a seleção francesa atual é uma história completamente diferente. No sistema de Deschamps, Mbappé consegue explorar seus pontos fortes evitando suas fraquezas. Ainda mais impressionante é que o ataque estrelado da França não caiu na armadilha de conflitos pela distribuição da bola, pelo contrário, alcançou uma verdadeira coexistência entre várias superestrelas. O núcleo do sucesso desse sistema são dois companheiros dispostos a colaborar, o vencedor da Bola de Ouro, Dembélé, e Olise, do Bayern de Munique, em rápida evolução. Nos últimos 2 anos, sob o comando de Luiz Henrique, Dembélé foi transformado com sucesso em um falso 9 e jogador livre de grande valor tático, mas em sua primeira partida com a seleção neste ciclo, atuando como meia-atacante, seu desempenho ficou abaixo do esperado. Deschamps então trocou as posições de Dembélé e Olise, um ajuste que destravou o ataque francês. Contra o Iraque, Dembélé marcou e deu assistência. Contra a Noruega, fez um hat-trick. Hoje, contra a Suécia, Dembélé voltou a dar a assistência decisiva para Mbappé. No fundo, Dembélé, como ídolo do PSG e vencedor da Bola de Ouro, deixou completamente de lado seu status de estrela com a seleção, recuando generosamente para receber a bola e participando ativamente da pressão alta, o que permite que o sistema tático francês funcione com fluidez. Já Olise, sua função preenche perfeitamente o vazio deixado pela aposentadoria internacional de Griezmann, conectando o meio-campo ofensivo com o corredor direito. Olise possui uma excelente inteligência de jogo e uma notável visão espacial, com movimentações dinâmicas e uma capacidade de passe surpreendentemente criativa. Embora ainda não tenha marcado neste torneio, suas 5 assistências são as mais de toda a competição. Muitos até argumentam que, mais do que o próprio Mbappé liderando o ataque, Olise é o verdadeiro núcleo dessa seleção francesa. Com essas duas superestrelas dispostas a assumir papéis de apoio, cuidando do trabalho sujo defensivo e fornecendo constantemente oportunidades para Mbappé, ele não precisa mais brigar corpo a corpo com os zagueiros adversários como fazia no Real Madrid. Em vez disso, pode simplesmente explorar os espaços mais amplos na defesa adversária, e assim retorna naturalmente a versão devastadora e familiar dele. Vale a pena acrescentar aqui, a pergunta sobre por que Mbappé sempre rende tão bem nas Copas do Mundo honestamente poderia ser todo um vídeo à parte. Dado o escopo limitado deste, talvez abordemos esse tema com mais profundidade em um episódio futuro se houver interesse. Revisitando a carreira de Mbappé, irrompeu na cena aos 18 anos, marcou um hat-trick na final da Copa do Mundo aos 23, e agora, aos 27, continua deslizando por este torneio com facilidade. Quando as pessoas o criticam por não recuar na defesa, talvez Deschamps considere que forçar Mbappé a defender como um burro de carga seria desperdiçar seu talento, e que cercá-lo de estrelas trabalhadoras de elite para que ele finalize as jogadas é o verdadeiro atalho para erguer a taça. De enfrentar uma enxurrada de críticas no Real Madrid até agora renascer das cinzas no continente norte-americano, Mbappé tem sido marcado pela controvérsia nos últimos meses, mas é inegável que ele continua sendo a arma mais confiável em campo. Sua velocidade, finalização e mentalidade de grande jogador garantem que ele sempre será a maior ameaça para qualquer defesa adversária. Essa seleção francesa também mostrou uma maturidade e um potencial de campeão mais aterrorizante do que há 2 anos. Eliminar a Suécia é apenas o primeiro passo da fase eliminatória. O caminho pela frente ainda está cheio de obstáculos, mas com Dembélé e Olise como apoio, e um Mbappé mais maduro agora em pleno rendimento,
Há boas razões para acreditar que esse ataque avaliado em 800 milhões de euros é imbatível. Para um Mbappé de 27 anos, esta Copa do Mundo da América do Norte não se trata apenas de saber se a França pode adicionar uma terceira estrela acima de seu escudo, também se trata do seu próprio lugar na história. Considerando sua idade e seu ritmo goleador atual, tornar-se o maior artilheiro histórico das Copas do Mundo parece altamente provável em algum momento. Se ele conseguir alcançar isso já neste torneio é menos certo, dado quão assustador é o momento de forma atual de Messi, mas esse duelo à distância pela artilharia será, sem dúvida, a maior história da segunda metade do torneio, além do título em si, desde sua atuação lendária, porém dolorosa, no Catar até sua forma imparável agora na América do Norte. Mbappé provou que o grande palco sempre pertence àqueles que têm o talento e a disposição para dar o golpe decisivo. Então, o que vocês acham da atuação impressionante de Mbappé nesta Copa do Mundo? Será que essa seleção francesa, repleta de estrelas ofensivas, pode erguer a taça na América do Norte? Contem para a gente nos comentários. Obrigado por assistir e se inscrever.